Bom, pessoal, eu tive que pausar, mas vamos aqui dar continuidade. Eu estava falando sobre os desafios do Mercosul. E os desafios do Mercosul, eles são marcados exatamente pelas desigualdades econômicas existentes entre os países membros, né? E também, logicamente, se há desigualdades econômicas, e desigualdades no nível de industrialização, há também desigualdades, né, sociais, né? Então, isso aí acaba sendo um entrave, até mesmo porque nós sabemos que o gigante do Mercosul vai ser o Brasil, aí logo seguindo o Brasil, a Argentina, e a diferença de economia, a diferença de nível de industrialização entre Brasil e Argentina, existe uma discrepância imensa. Sobre esse assunto, né, que eu acabei elencando praticamente em 15 minutos, eu gostaria de discutir alguns dados com vocês, e esses dados, inclusive nós vamos falar dos parceiros comerciais brasileiros, né, já que nós estamos falando de comércio multilateral, eu vou mostrando, né, esses dados no livro de vocês e a gente vai, né, fazendo os comentários pertinentes. E só mais uma vez eu quero frisar, né, o papel da OMC. O papel da OMC, ela vai combater o protecionismo, ela vai exatamente regular e fiscalizar a liberação dos mercados, né, a criação de benefícios trabalhistas também passa pela OMC, e é cobrada também pela Organização Mundial do Comércio, né, e elas acabam também fiscalizando bastante a questão do protecionismo, a questão dos subsídios, né, que os subsídios eles são até muito mais utilizados do que essa questão protecionista, porque eles acabam driblando muitas vezes, né, a própria OMC. E a questão do dumping. Nós vamos comentar tudo isso e eu vou tentar dinamizar o máximo possível, porque eu acabo falando demais, né, e a gente acaba perdendo tempo. Eu acabei de falar do Mercosul, e o Mercosul ele foi muito importante, porque ele foi criado na década de 90, repetindo, e foi um momento, né, onde o Brasil ele realmente se insere, onde ele torna dinâmico, né, onde a gente observa a grande concorrência brasileira, né, em nível de comércio multilateral, né, a partir da criação do Mercosul. E o capítulo de vocês, ele coloca, né, que a partir da década de 90, né, a gente vai observar que as relações comerciais do Brasil com os demais países da América Latina correspondiam a apenas 10%, né, de todo o seu comércio exterior. E aí a gente vai observando, né, a gente vai acompanhando essa evolução. Né, em 2018, né, conforme os dados do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, além da importante participação dos países americanos e europeus, destacam-se 3 mercados, né, que começam a fazer comércio com o Brasil, né, a China, os Estados Unidos e a Índia. E essas relações comerciais com a China, ela vem crescendo, né, significativamente. Hoje, os 2 grandes parceiros comerciais do Brasil vai ser China e Estados Unidos. E a gente vai observar aqui, né, o tanto que a China cresceu, né, nessas relações, o quanto se estreitou-se essas relações comerciais Brasil e China. Nós vamos fazer essa observação a partir desse mapa, né, onde a gente vai aqui observar os principais destinos de exportação por estado. A gente vai observar aqui quais são os estados que exportam, né, para a Argentina, e aí a gente consegue observar aqui o estado do Amazonas e de Pernambuco, o Canadá, Maranhão, né, China, aí aqui a gente observa, pessoal, olha a importância, né, da China no que diz respeito às relações comerciais brasileiras. A China hoje recebe, né, grande parte dos produtos da pauta de exportação brasileira. E aqui nós vamos ter, né, Pará, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Piauí, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. Então a gente observa aqui que grande parte do território brasileiro, a grande maioria dos estados brasileiros, eles vão exportar, né, as suas mercadorias para a China. Estados Unidos, São Paulo, Santa Catarina e Espírito Santo, aqui a gente destaca também, certo? O Ceará,
né, a Paraíba, e nós vamos ter aqui também né, o Amapá e a Holanda, Rio Grande do Norte, Sergipe. Aí aqui eu vou até abrir uma aspas. Eu fui comprar a pulseira que eu tenho, uma Mi Band 2, né? Para quem não sabe o que é essa pulseira aqui, né? Que mede passos, frequência cardíaca e tudo mais. Ela já está ultrapassada. Hoje tem a Mi Band 5. Então a gente tem vários aplicativos, só para vocês terem ideia, eu vou exemplificar, vários aplicativos onde a gente faz compras diretas, né, no mercado chinês. Eu gosto muito de utilizar o AliExpress. Não estou fazendo aqui propaganda de nenhum aplicativo. E eu fui comprar essa pulseira porque eu não encontrei no mercado nacional. No mercado nacional, lógico que eu não percorri todo o Brasil. Percorri aqui Santa Quitéria, Sobral, e não encontrei. Então fui lá na AliExpress, comprei 3 pulseiras dessa, né, e paguei o frete. E fui surpreendida porque as pulseiras elas foram confiscadas, né? Elas foram passou pela alfândega e a alfândega me cobrou o imposto, né, das pulseiras, o imposto de importação. E foi cobrado exatamente porque essas pulseiras elas não vieram diretamente da China, né? Depois eu fui observar o país de origem e elas eram oriundas exatamente da Holanda, né? Apesar da Mi Band ser uma pulseira chinesa, né? Mas aí eu não prestei atenção na hora da compra, né? E aí elas vieram da Holanda. Muito embora a gente saiba que grande parte dos produtos que estão vindo realmente oriundos da China, eles passam pela alfândega, alguns eles taxam, né, os impostos, outros não, né? E aí a gente tem que observar que os que vêm de outros países sem ser da China, eles obrigatoriamente ficam na alfândega, né, exatamente para que a alfândega eles façam a cobrança fiscal. E aqui nós temos de Hong Kong, nós temos aqui o Acre e Roraima, né, e a Venezuela, né, com Rondônia. E também a gente tem que destacar as relações comerciais do Brasil com a África, né? Porque se o Brasil ele estreitou suas relações comerciais com a China, com a Índia, né, que são também economias emergentes, nós temos que nos lembrar dos BRICS, né? Os BRICS eles vêm sendo fortalecidos a cada dia que passa. Os Estados Unidos ele fecha as suas fronteiras, inclusive para essas relações comerciais, né? A gente sabe que a economia dos Estados Unidos é uma economia extremamente protecionista. E aí a gente vê, né, o Brasil fortalecendo suas relações comerciais com o BRICS, né? E é tanto que a gente observa a importância, né, do Brasil quando a gente relata aí o BRICS. Então, a gente vai observar aqui, né, o estreitamento dessas relações também comerciais com a África, né, com o continente africano. A gente sabe que a África do Sul ela vai estar lá contida no BRICS. A gente já tinha visto isso lá no ensino fundamental e também em aulas anteriores. E o que é importante destacar aqui, né? Que o intercâmbio entre os países africanos, a gente vai observar que, só relembrando, que nós vamos ter países africanos que falam português, né, que tem como idioma oficial português, e o Brasil ele vai estreitar os seus laços comerciais com esses países, né, e aqui ele deixa bem claro, né, olha só, o intercâmbio entre os países africanos e o Brasil cresceu em mais de 400% entre os anos de 2000 e 2012. E aqui ele vai colocar, né, quais são os benefícios, né, da África, que o continente africano recepciona, né, com essas relações comerciais brasileiras. E aqui ele vai colocar em vários setores de infraestrutura a presença de empresas de tecnologias brasileiras em países como Angola, né, que tem como idioma oficial português, Cabo Verde, Nigéria. Nigéria é o inglês, viu, pessoal? Nigéria foi colonizada pela Inglaterra. Ocorre desde o final do século passado. E aí por que desde o final do século passado? Porque nós temos que observar que muitos negros que chegaram ao nosso país para ser utilizados de mão de obra escrava, eles são de origem angolana e também eles vieram de Cabo Verde, né? Se vocês algum dia, ou se algum de vocês já
conheceram Minas Gerais, né, vocês vão observar que quando a gente vai visitar Ouro Preto, né, Mariana, né, eles deixam bem claro as etnias, né, dos negros mineradores, né, e aí a gente vai ver lá que muitos são originados de Angola e Cabo Verde, certo? Só uma ressalva. E aqui ele ainda enfatiza, né, mas o avanço das relações Brasil-África encontra-se em grande entrave. Né, o porquê desse entrave? Né, a rápida propagação dos investimentos chineses, ou seja, hoje o país que mais investe na África é a China, muito embora a gente saiba, né, que muitas indústrias chinesas elas vão estar se instalando no continente africano, mas existe uma negatividade, né, no que diz respeito à instalação dessas empresas, dessas indústrias na África, porque eles levam um contingente de chineses para trabalhar nessas indústrias, né, ou seja, a mão de obra africana ela não vai ser absorvida. A África acaba ganhando só no quesito infraestrutura, que acaba nem beneficiando muito também, né, os africanos de forma geral. Então, a questão, né, dos investimentos chineses em todo o continente africano, né, e automaticamente a hegemonia, né, que é conquistada pela China, né, no continente africano. E aqui nós vamos falar da China. Eu disse que eu ia tentar dinamizar o conteúdo e acabo não conseguindo. Porque eu acabo vendo que tem muitos conhecimento, né, muitos conteúdos que estão na entrelinhas que a gente não pode passar, né, direto. Então aqui a gente vai observar que a partir de 2005, eu vou mais uma vez só fazendo recorte no texto de vocês, né, para ver se a gente consegue dinamizar realmente o tempo. Poucos anos após a China ter ingressado na Organização Mundial do Comércio, com o contínuo e elevado crescimento anual do seu produto interno bruto, esse país tornou-se o principal destino das exportações brasileiras, assim como o maior fornecedor de mercadorias para o Brasil. Eu dei aqui o exemplo, né, da Mi Band, que a Mi Band, não somente a Mi Band, mas a Xiaomi, né, ela tem ganhado muito espaço no comércio brasileiro. E vamos analisar aqui os gráficos. A China, entre 2008 e 2010, ela vai fazer grandes investimentos, né, no Brasil, né, aproveitando o mercado fragilizado das diferentes regiões do mundo. A gente sabe que em 2008 os Estados Unidos vivenciam uma grande crise econômica. Né? E aí os Estados Unidos se fragilizam e automaticamente fragiliza também essas relações comerciais com o Brasil. Né? Como eu disse a vocês, a economia estadunidense ela é extremamente protecionista. E aí nós vamos observar aqui, né, que a gente já começa a observar nesse período de 2008 a 2010 a presença de empresas chinesas no Brasil em setores de energia, né, nos setores de transporte, do agronegócio, se torna uma realidade, né, e a gente observa também a expansão, né, dessas empresas. E um dado importante que de 2000 a 2008, né, as exportações brasileiras foi de 17,3%, né, quase o dobro das exportações mundiais nesse mesmo período, né, que foi de 9,7%. E aqui, por que é que a gente por que é que a gente enfatiza esse dado? Porque nesse período, mais uma vez eu disse, o mundo passava por uma crise, né? E o Brasil ele consegue ter ascensão, né, no mercado financeiro internacional. E agora a gente também deve destacar, né, que esse comércio multilateral e a China assumiu a primeira posição, né, esse comércio multilateral que o Brasil faz com o mundo, né? Eu me torno até repetitiva, a China assumiu a primeira posição tanto no destino das exportações brasileiras quanto de importações. Eu digo que eu me torno repetitiva porque eu já tinha dito isso agora há pouco tempo. Então a gente vê aqui os principais produtos, né, que a China compra do Brasil. Nós temos aqui a soja, os óleos brutos de petróleo, né, os minérios de ferro e seus concentrados, celulose e a carne bovina. Né? Lógico que vão ter outros produtos, mas esses vão ser os principais. E o que o Brasil compra da China? Né? As plataformas de perfurações de exploração, as dragas, entre outros. Né? E aqui a gente vai observar que o Brasil ele acaba comprando da China o que atrela, né, tecnologia. Demais produtos manufaturados,
parte de aparelhos transmissores e receptores de telefonia, né, parte de aparelhos transmissores ou receptores e compostos químicos e heterocíclicos. Né? Então, a gente pode observar aqui que o Brasil ele vende produtos básicos, né? Produtos manufaturados aqui a gente vai ter só a questão da celulose e nós compramos produtos manufaturados, né? Configurando o quê? Configurando a divisão internacional do trabalho desde a época do Brasil colonial. Né? Show, né? Eu acho que dá para entender isso perfeitamente. Agora vamos falar, esse vídeo vai ficar um pouco extenso, mas eu acredito que a aula não esteja chata. Né? Pelo menos eu ministro as aulas para vocês, gravo minhas aulas e depois eu vou assistir minhas aulas para ver se eu mesmo tolero assistir minhas aulas. Eu tenho feito isso com frequência, né? Exatamente porque eu tento me colocar também no lugar de vocês estudantes. E eu tenho achado minhas aulas até interessantes, apesar de eu ter corrigido meus erros, né? Sair corrigindo meus erros de concordância. Mas vamos lá. Bom, sobre os Estados Unidos, a potência mundial e suas relações históricas. Né? O que é que nós temos que destacar aqui, já que eu disse que eu ia fazer recorte de texto para mim não me prolongar muito. Né? No tocante à balança comercial. Né? Olha só, balança comercial entre Brasil e Estados Unidos, já que a gente vai falar sobre ela. Vamos já analisar esse gráfico direitinho. Os Estados Unidos foram a principal parceria comercial brasileira por causa das exportações de café, né? Lá em meados de 1980, período em que outros países do Oriente Médio, na Ásia, né? E também em que outros países africanos também passaram a fazer parte desse comércio multilateral. Aí a gente deve destacar também, certo, que a questão do fórum de diálogos, né, a questão dos fóruns de diálogos econômicos, que esse fórum de diálogos econômicos ele é extremamente importante para esse comércio multilateral, né, tanto assim como a comissão da conjunta de relações econômicas e sociais. E a gente vai observar aqui que tanto o Brasil como os Estados Unidos eles vão fazer parte da ONU, vão estar no G20, né? Eles também vão ser protagonistas do Banco Mundial, do FMI e da OMC. Né? Então a gente vai observar também, né, que quando a gente fala dessa concorrência, né, desse mercado internacional, a gente observou aí, pelo menos a título de Brasil, a China ela vem ganhando bastante espaço, mas com relação aos Estados Unidos, né, em 2018, o Brasil ele exportou, né, 28,77 bilhões de dólares para os Estados Unidos e importou, né, 28,97 bilhões de dólares. Ou seja, quando eu falei aqui, quando eu comecei a falar da balança comercial, em relação aos Estados Unidos, a balança comercial brasileira ela se torna deficitária, né? Pouco deficitária, mais deficitária, ou seja, a gente compra mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos compram da gente. E aqui vale ressaltar que os produtos que os Estados Unidos compram do Brasil são produtos básicos, né? A gente vai observar também que são produtos semi-manufaturados, e produtos manufaturados. Olha só, os óleos brutos de petróleo, ferro ou aço, aviões, ou seja, quando eu disse a vocês em aulas anteriores que nós produzimos tecnologias, né, tecnologias em termos de produção de aviões e produção de navio, é tanto que o ITA, acredito que vocês já ouviram falar muito, acredito que alguns até desejam ingressar, eles ofertam curso de engenharia naval, exatamente voltado, é por isso que o Brasil ele se torna aí um símbolo, né, dessa produção de tecnologia voltada para a aviação e também para a navegação, né. Aí nós temos os demais produtos manufaturados, as máquinas e aparelhos de perfuração e terraplanagem. E o que é que o Brasil compra dos Estados Unidos? Óleo combustível, né? Hulhas em pó. Hulhas, para quem não sabe, né, os Estados Unidos ele começou a extrair, né, xisto bertuminoso, né? Então hulhas é exatamente já um produto oriundo do xisto bertuminoso, demais produtos manufaturados, medicamentos para medicina humana e veterinária. Olha só por que medicamento para animal é tão caro, né? Porque nós exportamos dos Estados Unidos. E o gás propano. Então, vamos falar, para a gente encerrar a aula, né? Eu vou deixar para encerrar em outro vídeo. Espero que não seja mais um vídeo de 20 minutos ou 15 minutos, que a gente fala um pouco
né, sobre as relações comerciais Brasil e Índia, né, e sobre também as relações comerciais do Brasil com o Mercosul. Então, até lá.